Boa noite, iniciando aí com nosso intensivão, com a resolução das questões da Banca Fondatec. Espero ler tudo primeiro, tá? Ao final de eu ler a última opção, vocês comecem a dar o enter de vocês, o dedozinho que vocês ficam travados para poder, né, já enviar a resposta. Não envia agora não, tá? Só espero eu responder a última, tá? Assim que eu falar a última, vocês deem sua resposta. Prefeitura Municipal de Limeira, essa aqui, acho que muita gente não encontrou essa prova aqui, eu encontrei ela porque eu fuxiquei bastante. Ele diz o seguinte, no ano 2023, está bem recente, na tomografia computadorizada, né, utilizamos uma tabela que determina o grau de atenuação, chamado de coeficiente de atenuação linear, ou seja, a escala de Hochschild, né, que todo mundo conhece, ou atualmente chamamos de número de TC, né? Cada voxel, tá? De cada voxel, ou seja, o que é o voxel? O voxel ele tem altura, ele tem largura, ele tem profundidade, tá? Então é elemento de volume, voxel, volume, tá? Altura, né? Largura, profundidade. O voxel ele pode ser de dois tipos, né? Pode ser anisotrópico e pode ser isotrópico. O mais utilizado é o isotrópico, onde eu tenho as mesmas medidas, né? Largura, altura e profundidade, as mesmas medidas. E o voxel isotrópico, né? Que é o elemento de volume, eu posso depois que eu faça a aquisição da minha imagem de tomografia, essa aquisição é feita, né? Toda e toda, quando eu falo toda, toda aquisição de tomografia é feito, né? No plano axial, tá? E se o voxel for isotrópico, eu consigo depois reconstruir, né, usar, né, as reconstruções multiplanares. Eu consigo fazer uma reconstrução no coronal ou no sagital. Um voxel, ou seja, elementos de volume que for anisotrópico em medida diferente, eu não consigo depois fazer a reconstrução coronal e nem a reconstrução sagital, tá? Só fico com o meu volume ali, com o meu axialzinho ali. Então, esses valores são convertidos em outros números, né, chamados de número de TC ou escala de Rothschild, tá? Que são usados na matriz de visualização. Nesta tabela, ele quer saber o seguinte: a substância cinzenta do cérebro, quer saber, ó, a substância cinzenta do cérebro, aí você vai marcar lá a substância cinzenta do cérebro, tá? Está demonstrado em qual número de TC. Antes disso, a gente vai ver uma tabelinha, tá? Preparei a tabelinha aqui para vocês aqui, né, um negocinho bem bonitinho, né? Para a gente poder estar por dentro, né? Sempre fazendo, né? Trazendo questões e contextualizando essas questões, tá? Para vocês aqui. Então, essa aqui é uma tabela, né? Do, uma tabela do Bontrager, tá? Sobre a escala de Rothschild. Aí ele fala que o osso cortical mais 1000, aparece branco, músculo mais 50, cinza, substância branca mais 45, com cinza claro, substância cinzenta mais 40, sangue mais 20, líquido, né? Cérebro espinhal 15, cinza. Aí já vem para água como base, base zero. Gordura, pulmão e ar são negativos, tá? Aqui tá o valor referente, né, a essa escala, e aqui está o aspecto que ela vai aparecer, ok? Coisas importantes aqui, tá? A gente sabe o seguinte: gordura, pulmão e ar é negativo, tá? Gordura, pulmão e ar são negativos, o restante é tudo positivo. Os extremos, osso cortical mais 1000, ar é menos 1000. Isso aqui, não, isso aqui é porque vai ter questão mesmo, vai ter outras questões em que vai, né, ter isso aqui. E a gente trazendo isso aqui, vocês já vão, faz um print, printou a tela aí, printa a tela aí e já grava já aí, pra gente poder dar sequência, tá? Ah, e outra coisa, o fígado, ele fala que o fígado não tá aqui, mas fala que o fígado ele tem uma unidade Roth de 60 Roth, tá? 60 HU. E se esse fígado tiver, né, com esteatose hepática, vocês sabem o que que é vocês sabem o que que é esteatose hepática? Sabe o que que significa esteatose hepática? É o nome clínico, né? De uma coisa chamada o quê? Gordura no fígado, tá? A gordura no fígado se chama de esteatose hepática, tá? Falo que o fígado é 60,
né, de róstios. Porém, contudo, entretanto, se o fígado tiver com esteatose hepática, já passa a ter um pouco de gordura ali, né? Passa para 40, tá? Então ele passa para 40. Sem esteatose, 60. Com esteatose, ele passa para 40. Printou aí? Gravou aí? Vamos lá para nossa perguntinha então. Aí ele pergunta sobre substância cinzenta do cérebro. Aí ele fala: substância cinzenta do cérebro. Eu vou responder, perguntar tudo, tá? Tem mais 1.000, menos 200, mais 40, mais 20 ou menos 100? Podem responder. Mais 1.000. Quem colocou mais 1.000 é osso cortical, tá? Osso cortical é mais 1.000, tá? Osso cortical é mais 1.000. Ah, nosso gabarito é o quê? Letra C de casa, tá? Osso cortical é mais 1.000. Osso cortical não é. Osso cortical não é. Não é. É. Substância cinzenta não é. Não é 1.000, não. 1.000 é o. 1.000 é osso cortical, tá? Quem colocou aí. Dá uma corrigida. Não sei se foi por. Não sei se foi devido à digitação. Entendeu? 200, menos 200 é o quê? O que que é menos 200? Pul. Vou abrir uma tela pra mim aqui. Menos 200 é o quê? Pulmão. Letra A. Osso cortical. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mais 20 é o quê? Você vai anotar aí. Mas, não, não é só S, não. Bota o nomezinho certinho aí. Não é isso, não. Bota o nome certinho aí. Deixa de ficarem abreviando que vocês não estão não estão no WhatsApp, não. Pra ficar abreviando. E menos 100 é o quê, gente? Menos 100 é o quê? Menos 100 é gordura. Isso, presta atenção, gente. Isso é o que tá no Bontrager, tá? Uma das literaturas que ele deram sugestão. Que eles deram, não. E nem deram sugestão bibliográfica, tá? Existe uma sugestão, existe uma coisa na prova que chama de recurso, não é? Sabe o que que é recurso, não sabe? Sabe o que que é recurso. Aí eu vi alguns recursos dele em que é, o que que eles alegavam, né? Quando eles davam indeferido por recurso. Aí amanhã eu posso até dar isso na mentoria também. Aí eles se baseavam sobre a oitava edição até 2021, 22. As alegações, né, indeferidas a partir dessa data foi a nona edição do Bontrager, tá? E aquela apostila que eu coloquei para vocês lá do Colégio Brasileiro de Radiologia, de Física das Radiações de lá, para outros conteúdos. E existe também uma literatura que ele se baseava, que é a literatura bem antiga, né? Do Marcelo Nassif e do Edivaldo Severo, né? De tomografia, que eles também se baseiam também. Em alguns concursos anteriores, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente não sabe se essas questões ainda estão no banco de dados deles. Porque o que que a banca faz? A banca pede para alguém criar, né? Cria para mim 100 questões aí. 200 questões. A pessoa vai lá e cria, recebe por isso, e aí depois a banca vai lá e vai selecionando questões, entendeu? Para colocar no concurso dela. Geralmente é assim, entendeu? A outra forma é você envia por e-mail, né? Uma certa quantidade de questões, né? E eles te pagam por isso e você vai até o final do curso, até o final do concurso, porque se tiver recurso você tem que enviar para a banca a justificativa se vai deferir ou não. É assim mais ou menos que funciona, né? Eu tenho colegas que já trabalharam já com bancas, mas abandonaram isso e pedir informação. Sempre bom saber como é que funciona, né? Como é que é o trâmite disso. E, Betânia, não joga no privado não, Betânia, tudo bem?
Joga para todo mundo aí. Outra questão, vamos lá. Hoje eu quero resolver no mínimo aqui umas 25, 30 questões, tá? A tomografia computadorizada, ó, tive uma questão anteriormente, chama atenção a vocês. A gente viu uma questão anteriormente de 23. A gente está vendo uma questão agora de 24, tá? Na tomografia computadorizada, utiliza-se a escala de Horsfield para avaliar a densidade entre os diferentes tecidos. Sobre o tema, qual é a unidade de Horsfield do fígado? Eu espero a última, tá? 36, letra B. 60, letra C. 80, letra D. 120, letra E. 500. Lembrando que não está falando que está com esteatose hepática, não, tá? Fígado normalzinho, zerinho, sem nada. Qual é a resposta? Ficou fácil agora, né? Simples, né? Fácil demais, simples demais, como tudo na radiologia, né? Sempre, 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 sempre muito fácil. Demais. Depois que se estuda, né? muito bom, todo mundo participando. Vamos lá, gente, vamos participar, vamos colocar o gabarito aqui. Vamos colocar o gabarito aí. Os outros valores são valores bem próximos, né? São valores próximos, porém aqui, ó, 40, aqui seria 40, né? Não tem um valor próximo. Outros são valores bem próximos que não nem tem nem no Bontrager. Esse aqui é o nosso gabarito, letra B, 60, tá? Simbora para mais uma questão. Analise as assertativas abaixo, né, sobre os tipos de tomógrafos. 1. Os exames helicoidais descrevem um movimento de feixe de raio-x em forma de hélice em torno do corpo do paciente. B. Nas tomografias helicoidais, obtém-se, né, uma informação diagnóstica de maneira contínua, ou seja, tu vai fazer um corte, né, contínuo, tu não vai fazer um corte que nem era sequencial, cortava, né, parava, andava, cortava, andava, parava, cortava, fazia aquilo em sequência. Cortou, parou. Não, a tomografia helicoidal ela faz um corte contínuo, né? De uma coisa que chama de volume, permitindo permitindo dentro de certos limites a reconstrução de imagem de qualquer seção, né, analisada. 3. Deixa eu só desabilitar aqui a anotação aqui que estão escrevendo aqui na tela aqui. 3. Vou sair daqui também. As tomografias multicortes, multislice, no termo em inglês, descrevem, através do feixe de raio-x, uma sucessão de círculos completos ao redor do corpo do paciente, fornecendo múltiplas imagens. E aí, qual que vocês colocam como resposta? Podem colocar. Só nessa brincadeira já foi meio litro de chá já. Caraca. Muito bom demais.
Vamos analisar a questão. Deixa eu jogar esse vídeo para cá para não atrapalhar ali. Vamos lá. Os exames helicoidais descrevem o movimento do feixe em hélice em torno do corpo do paciente. Essa está verdadeira? Sim ou não? Essa está verdadeira? Sim ou não? Verdadeira. Ligar o chat aqui. Verdadeira. Então, a nossa sequência tem que começar como a 1 sendo verdadeira. Aqui, ó. A B a gente já corta. Vamos excluir a letra B, né? Vamos lá. Nas tomografias helicoidais, obtém-se uma informação diagnóstica de maneira contínua, permitindo, né, dentro do limite, a reconstrução de imagens de qualquer secção do corpo. Sim, a gente faz a famosa, né, reformatação, né, multiplanar, não é? Sim ou não? De maneira contínua, você não para, que é contínua. O paciente entrou, né? Você vai fazer você vai fazer a primeira imagem, né, do paciente, que a gente chama de a imagem que a gente vai fazer o estudo, né, de início de corte e fim de corte. A gente vai fazer o planejamento de onde vai iniciar o corte e de onde vai terminar esse corte, que é chamado de topograma, survio, né? Radiologia digital, cuidado. O topograma, o Biasoro chama de radiologia digital, né? A escanograma, vários nomes para imagem de planejamento, onde vai iniciar e vai terminar, né, o nosso exame, né? Então o paciente vai entrando de forma contínua, né? E depois que eu fizer essa aquisição axial, a gente vai fazer as reconstruções multiplanares, né? Vamos fazer reconstruções volumétricas, a gente vai fazer depois reconstrução em 3D, MIP, MINIP, né? Que é o MINIP é o mínimo de intensidade máxima, vai pegar o voxel de menor, né? Escala de Rothschild, vai intensificar ele. O MIP, ele pega aquele voxel, lembrando da tomografia, aquele voxel de maior, né, atenuação e vai pegar, vai trabalhar em cima dele. Tá certo a número 2? Sim ou não? Sim. 2 está correta também. Então 1 e 2 está correta. Apenas a 1 a gente vai eliminar, certo? 1 e 3 a gente vai eliminar também, porque não é 1 e 3. Sim ou não? Sim. Agora o 3. As tomografias multicortes, multilice, se escrevem através do feixe raio-x uma sucessão de círculos completo ao redor do paciente, fornecendo múltiplas imagens axiais. Então quer dizer que ele vai fazer um corte, né? Fez um corte axial, cortou um, parou, cortou um, parou, cortou um, parou, cortou um, parou, cortou um, parou. Ele me dá múltiplas. Ele para fazer um corte, ele para fazer um corte, vai me dar um monte de corte, ele vai me dar um corte volumétrico. Um único corte volumétrico ali. E aí? Fala comigo. Fala pra mim. Diz pra mim. O que que vocês estão estudando por aí? Quero saber. Tá certo, tá errado? Não tá errado, mas não tá certo? O que que tá, o que que não tá? Tá certo? Sim ou não? Ou realmente quando a gente faz um corte volumétrico, ou quando ele fala que dá múltiplos cortes pra gente, quando ele fala assim, ó, dá múltiplos cortes, né? Quando eu faço, por exemplo, um exame de crânio, são 250 e poucas imagens. Eu posso dizer que essas 250 e poucas imagens, eu posso dizer assim, essas 250 e poucas imagens
São cada uma um corte axial. Sim, eu faço um exame de tórax, vai me dar 400 e poucas imagens, né? Cada uma imagem dela representa uma imagem axial. Ou ele está dizendo ali que são uma imagem em sequência. E aí, o que que vocês entendem sobre isso? O que que vocês entendem? A 3 está certa ou a 3 está errada? Quero saber qual é a interpretação de vocês. Apesar que muitos alguns colocaram aqui, deixa eu ver aqui. Teve alguns que ficaram com dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Colocaram letra B, não sei. Colocaram letra D, achando que ela estava errada. Isso aí, gente. Cada corte que eu faço, apesar de ele me dar um volume, ele me dá um volume, dá uma imagem volumétrica, ele me dá uma imagem volumétrica, porém, em cortes o quê? Bem finos, sendo um corte bem fino axial. Um exemplo clássico que eu dou. A gente pega lá um pão de forma. Aquele pão de forma ele vem inteiro. Ele foi feito inteiro, né? Lá na fábrica. Eu já trabalhei só para quem não sabe, né? Eu já trabalhei na fábrica da Wickbold, aquela marca de pão Wickbold. Já trabalhei nessa fábrica lá atrás, tá? Na fábrica da Wickbold, uma das marcas de pães no mercado. E se você já trabalhou em tanto lugar, já trabalhei em muito lugar. Para sobreviver, a gente tem que trabalhar em muito lugar. Já trabalhei na fábrica da Wickbold já também. Sim, gente, sai um volume, só que esse volume é o quê? Fatiado, bem fatiado. Por exemplo, tu quer fazer uma mastóide hoje num aparelho de 120 canais, você faz hoje, né, com um pique de 0,67, pô. Muito fino, nem pitch, o pitch nenhum o pitch é 0,67. Imagine, pô, olha a espessura de corte que é 0,67, cara. É muito, mas é muito, muito, muito fino mesmo. Isso aqui tá certo também, tá, gente? Tá verdadeiro também, tá? Verdadeiro. Certíssimo. Nosso gabarito, letra E. Outra. Analise as seguintes assertativas sobre o contraste venoso usado em tomografia computadorizada. 1. As fases de exames tomográficas após a administração endovenosa do meio de contraste ajudam a determinar se uma lesão pode ser considerada de origem vascular. 2. O uso de contraste piora a diferenciação entre o tecido normal e o patológico. 3. Se o contraste endovenoso for indicado, o acesso venoso deverá ser feito antes do paciente chegar à sala de exames. 4. O acesso venoso antecipado diminui riscos de agitação do paciente e de acidente de pulsão durante o exame. Quais estão corretas? Letra A, apenas 1 e 3. Letra B, apenas 2 e 3. Letra C, apenas 3 e 4. Letra D, apenas 1, 2 e 3. Espero responder tudo. Letra E, apenas 1, 3 e 4. Podem responder agora aí. Muito bom. Vamos analisar essas questões. Vamos lá. As fases de exame tomográfico após a administração endovenosa do meio de contraste ajudam a determinar se uma lesão pode ser considerada de origem vascular. O câncer, por exemplo, câncer, o médico ele vê uma imagem. Ele fica assim, pô, é um nódulo, é um cisto ou é um nódulo? O que que é um cisto? Ali dentro, né? Dentro daquela região ali, ó, dentro do cisto, se for cisto, ali dentro, o que que vai ter ali dentro? Se for um cisto, vai ter líquido. Se for um nódulo, o nódulo, ele vai ser o quê? Vascularizado. Então, o médico, se ele tiver dúvida, né, se é um cisto ou se é um nódulo, né, que vai ser vascularizado, aí ele injeta contraste. Aí o que a gente fala lá isso no linguajar, né, informal, né, e brilhou. Brilhou, contraste entrou. Se o contraste entrou, vascularizado vai ser o nódulo.
beleza? Ele não vai entrar no meio da água. Então, realmente, ele ajuda a determinar se você tem se ele ajuda a determinar se é uma origem vascular, sim. Até mesmo quando a gente vai fazer uma anjo, né? Angiotomografia, a gente estuda vasos. Ele sim, ele ajuda a determinar se tem lesão, ele ajuda a determinar. é, a gente vê os vasos. Essa aqui tá verdadeira também, tá? Essa aqui é verdadeira. A 1 tá verdadeira. Se a 1 tá verdadeira, a gente pode eliminar alguma? Sim ou não? Podemos eliminar. Vamos eliminar. Podemos eliminar a, B e C. Vamos eliminá-las. O uso de contraste piora a diferenciação entre tecido normal e patológico. Acabei de falar agora, né? O médico fez uma imagem pré. Se ele vai usar contraste, toda imagem antes da injeção de contraste, a gente chama de imagem pré-contraste, tá? Ah, o médico, ó, faz uma pré primeiro, depois faz um trifásico aí. A imagem pré, ou seja, a imagem antes do contraste, é uma imagem sem contraste. Então ele olha aquela imagem, faz a comparação depois, ele tem uma suspeita de alguma coisa ali, ele vê a imagem sem, né? E depois ele vê a imagem com contraste. E realmente ajuda a diferenciar se o tecido ali tá normal ou se tem alguma patologia. Aqui ele fala que piora. Claro que não, melhora, pô. Melhora. Isso aqui é falso. Concorda sim ou não? Isso é falso. Concorda sim ou não? Mesmo que não falar, é sim. Não tem como. Não tem como falar que não diferencia. Isso aqui diferencia, com certeza. Ele se ele tiver uma dúvida, ele vai chegar e vai tirar depois do contraste, né? Alguém me perguntou alguma coisa sobre me enviaram um laudo aí, não sei quem me enviou. Eu tava com o médico lá, tava conversando com o médico sobre o laudo, né? Aí vi um laudo lá dizendo sobre uma lesão, né? Aí ele me explicou por que às vezes as pessoas precisam um prazo de 5 anos, né? Você sabe por que as pessoas precisam de um prazo de 5 anos? Quando a pessoa trata de um tumor, eles precisam de 5 anos ficar anualmente repetindo a tomografia ou a ressonância magnética. Vocês sabem isso? Sabem me explicar o porquê? Vamos lá. O que acontece, tá? Quando tem uma retirada do tumor, às vezes fica algum resíduozinho. Pode aparecer. Não, não pode aparecer outro achado, não. Vou explicar. A imagem que a gente vê na tomografia ou a gente vê na ressonância é uma imagem macroscópica. Então a gente consegue visualizar. Às vezes, na retirada daquele tumor, ficou uma coisa tão pequena, uma coisa bem a quase coisa microscópica em que a imagem, você faz a tomografia, faz a ressonância, você não consegue visualizar. E ali ficou, né, um tumorzinho ali. Ficou ainda, né, alguma alteração celular, não conseguiu retirar tudo. E aquilo pode ser que consiga retirar, ou pode ser que não consiga retirar. Mas na tomografia ou na ressonância, a gente só consegue ver coisas macroscópicas. É por isso que você volta um ano, o paciente volta um ano, volta dois. Aí pode ser que 5 anos não tenha nada, ou seja, lá atrás ele retirou tudo mesmo. E pode ser, né, que tenha ficado alguma coisa, mas uma coisa microscópicazinha, que depois, né, volta a evoluir novamente, né? Por isso que é neoplasia, coisa nova, volta a evoluir. Porém, a gente só consegue visualizar, o médico só vai conseguir visualizar se for uma coisa macroscópica. Por isso que você vem repetindo os exames para saber se foi realmente totalmente retirado, porque se não for totalmente retirado, com o tempo aquilo vai voltar, né, a crescer. E se entrar na corrente sanguínea, né? Pode sair de um local primário e virar uma coisa secundária, né? Virar uma metástase assim. Então, por isso que ele não consegue visualizar. Tem que ficar fazendo um acompanhamento para ver se aquilo vai voltar, ou seja, não retirou totalmente, mas ficou uma coisa muito microscópica que não tem como ver na ressonância nem na tomografia. A tomografia a gente consegue ver coisa macroscópica. Por isso que tem essa volta no médico aí. Aí vai dar uma recisiva, vai o tumor recisivo, o tumor ele fala que voltou, né? Houve uma recisiva ali naquela região ali, entendeu? Porque a gente só consegue ver coisa, a gente não, os médicos, né? Eles só conseguem lodar coisa se for macroscópica, microscópica não consegue não.
Beleza? Aqui, ó. Então a 2 tá o quê? A 2 tá errada. Já que tiramos aqui já. Aonde tiver 2 a gente tira também, ó. Letra D. 2. Ficou só entre a letra A, 1 e 3, ou a letra E. Se o contraste endovenoso for indicado, o acesso deverá ser feito antes do paciente chegar à mesa, à sala de exame. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas de praxe é. O paciente chegou, né? O pessoal da enfermagem vai fazer, vai entregar o papel de anamnese do paciente. O paciente vai preencher lá, vai assinar, vai datar e vai lá para a sala de punção, né? Aí lá vai ser feito um acesso venoso, a punção venosa, para depois que o paciente entrar lá na mesa de exames, fazer a conexão junto com a bomba de contraste. E se for necessário, utilizar o contraste, né, a critério do médico lá. Mas isso é feito antes do paciente chegar realmente na sala de exames, né? E vai lá para da punção e faz a punção. Isso aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Ó, um e 3 verdadeira. Podemos eliminar? Ainda não, porque a letra E tem como opção um, 3 e 5. Temos que ler. Viu que essa questão não foi assim, fácil de eliminação, né? Tomara que domingo que vem seja assim também. Uma prova que a gente tem que ler até o último, porque quanto mais difícil for a prova, né? Menor é a nota de corte, né? E para essa prova aí, tiveram 1.100 e poucas pessoas só inscritas, né? Bom pra quem vai fazer, né? Acho que as pessoas não estavam acreditando nesse concurso, falou que era só pra encher o bolso. Mentira, gente. As pessoas não entenderam que é o seguinte: a GHC entrou, teve que fazer um processo seletivo de análise curricular para botar gente lá. E eles avisaram que iria ter o concurso depois de um ano. E quem me acompanha aqui, eu já havia falado já, pessoal, não precisa esquentar a cabeça sobre esse processo seletivo aqui de análise de pontos por tempo de trabalho, porque ano que vem vai ter prova. Quem tá aqui desde o ano passado, eu não falei isso pra vocês? Não falei sim ou não? Quem tava aqui, eu falei ou não falei que ia ter essa prova da GHC também? Falei ano passado que ia ter essa prova aqui. Então aqui, só bato no que é correto aqui. Só bato no que eu sei realmente, com certeza, naquilo que vai acontecer. Até hoje, até agora, nesse momento, eu só errei até agora, até hoje. Dessa minha vida toda, eu só errei a. Mas eu falei que poderia, eu não falei que viria. Eu falei que sobre o CNU do ano passado, em que as áreas específicas tiveram questões específicas, e poderia ser que esse ano iriam ter também. Mas não bati com certeza. Eu falei que poderia ter, infelizmente não teve, né? Só não engano a Mega Sena, é verdade. O acesso venoso antecipado, o acesso venoso antecipado diminui o risco de agitação do paciente e de acidente de pulsão durante o exame. Sim. Pô, às vezes, né, desce no paciente e, pô, não, ou tem que vir já pulsionado, né, da enfermaria, né, cara, a vez no paciente internou ontem, pegamos um paciente ontem, o paciente internou há uma semana, ou quase 2 semanas, o paciente tá com a mesma pulsão, gente, pô, não tem nem como. Aí deitou o paciente lá, teve que fazer a punção do paciente lá. Isso não fosse paciente colaborativo, né? Então isso diminui mesmo. Você já pulsiona o paciente, ele vem pulsionado já, diminui, né, a risco de antecipado do paciente ficar agitado. Isso também tá o quê? Tá correto também, verdadeira também, tá? Então, opção correta, letra E. Todo mundo acertou aqui. Pô, tô querendo. Nem joguei hoje, tinha jogo da Mega Sena hoje. Vamos lá. Essa aqui também, eu acho que vocês não encontraram aí, vocês encontraram essa prova aqui, acho que vocês não encontraram também. Depois eu vou colocar, como eu falei, lá na plataforma, todas as provas disponíveis para vocês, na pastinha lá, vocês façam, vou ser repetitivo, vocês só vão fazer o que vai cair no conteúdo. Português, SUS, informática específica. Vai ter muitas provas com matemática, muitas provas com lei orgânica. Já tô avisando para vocês não se confundirem. Eu vou jogar provas, várias provas. Acho que tem umas 20, 15 provas lá, ou de 15 a 18 provas da Fundatec. Existem provas lá que eu vou colocar para vocês, que
Tem matéria como lei orgânica, porque lá onde eles organizaram, aquela prefeitura pediu lei orgânica. Vai ter prova, que vai ter matemática, mas não tem nada a ver com a gente. Só para deixar bem claro logo. Mas quando eles organizaram, lá pediram para colocar matemática. Vocês não vão estudar isso, vocês não vão resolver essas questões, para não encher a cabeça de vocês. Vocês vão fazer se tiver todas têm português, todas têm específica. Algumas têm SUS e algumas têm informática. Então vocês vão fazer isso que estiver na prova. Vocês entenderam, gente? Para depois não falar assim, essa prova aqui para a gente vai cair matemática. Para não chegar depois, já deixei bem explicadozinho. São provas em que ela foi organizadora do concurso, porém, lá naquele concurso que ela foi organizadora, 2016, 18, 20, 19, 23, pediu matemática, pediu lei orgânica, pediu conhecimentos gerais. Para a gente só vai fazer, vou repetir a última, a gente só vai fazer português específica quando tiver SUS e quando tiver informática. As outras vocês vão ignorar, tá? Ignorar, beleza? Tá explicado? Porque depois fala assim, Alessandro, mas vai cair SUS na minha prova de domingo? Não vai cair. Vai cair matemática? Não. Vai cair conhecimentos gerais? Não. Vai cair legislação? Não. Só façam, baixam depois ou botam no tablet, no celular, vão fazendo só essas matérias. Beleza? Tudo bem? Show de bola. Sigamos então mais uma questão. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Com referência à tomografia computadorizada, é correto afirmar que PIT. O que é PIT? Letra A, quando chegar na E, vocês respondam, tá? É a matriz dividida pelo campo de visão. Letra B, velocidade da mesa dividida pela colimação. Letra C, espessura dividida pela revolução. Letra D, velocidade da mesa dividida pela matriz. Letra D, né? Letra E, espessura dividida pela matriz. O que é o pitch? Podem responder. Vocês ficam doidinhos para dar já um. Vocês ficam doidinhos para chegar e apertar o Enter. Eu sei que vocês ficam doidinhos para apertar o Enter. Ficam maluquinho para apertar o Enter. Tu. Muito bom. Perfeito. O que na verdade é o pitch, gente? Pitch é o movimento que a mesa vai fazer. Esse movimento, tá? Geralmente é em milímetros por segundo. Geralmente é em milímetros por segundo, tá? Multiplicado pela rotação de 360 graus. Essa rotação de 360 graus, ela recebe o nome revolução, tá? Revolução é o giro de 360 graus do tubo, tá? Então, o que é pitch? É o movimento da mesa medidos em milímetros, né? Barra segundos, vezes a rotação de 360, é a divisão do movimento da mesa, milímetro por segundo, pela rotação do tubo de 360, pela colimação, tá? Beleza? Esse pitch ele influencia diretamente, né? Na espessura de corte, né? Na qualidade da imagem, ele influencia, além disso, também na minha resolução também, beleza? Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá. Matriz dividida pelo campo de visão. O que que eu consigo quando eu divido a matriz pelo campo de visão? Eu encontro quem? O que que eu encontro quando eu divido a matriz pelo campo de visão? O pixel. O pixel. Por que pixel é acentuado, hein? Por que pixel é acentuado? Estão fazendo português. Por que pixel é acentuado? Porque ela é uma paroxítona terminada em rinu, lixão, uns de tongo PS. Porque é uma paroxítona terminada em rinu, lixão, uns de tongo PS. Nunca vou esquecer disso, tá? Toda paroxítona terminada em rinu, lixão, uns de tongo PS, ela é acentuada. Então, toda paroxítona terminada em rinu, lixão, uns de tongo PS é acentuado, tá? Toda paroxítona terminada em ri, nu, li, chão, um, uns de tongo
PS são acentuados, ó. Terminadas em R, terminadas em I, terminadas em N, U, L, X, ão, tá? Uns, ditongo, PS. Todas as proparoxítonas terminadas em no lixão, uns, ditongo, PS são acentuados. Beleza? Então todas elas terminadas isso aqui vão ser acentuadas. E por que toda proparoxítona é acentuada? Porque elas são encontradas em menos, né, quantidade na língua portuguesa, tá? É por isso que aí colocaram, né? Ah, toda proparoxítona, a sílaba tônica, né, terminada na antepenúltima sílaba, elas vão ser são menos encontradas no apagada aqui, né? Não sou professor de português, não. Então depois, se quando matar depois aí. Isso aí eu estudei lá em 2009, gente, nunca mais esqueci. Velocidade da mesa dividido pela colimação. Vamos lá. 6. Analise as seguintes assertativas, asserções, né, e as relações propostas entre elas. 1. Lesões no cérebro por ferimento de projéteis metálicos podem ser visualizadas em tomografia. Deixa eu só acertar aqui, ó, que tá feiozinho aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Ctrl T, né? No Word, Ctrl T seleciona tudo, tá? Ctrl T seleciona tudo, tudinho, tudinho, tudinho. Só vou acertar aqui, ó. Ah, eu quero refazer isso. Refazer. Tecla de atalho cai muito, ó. Refazer, Ctrl Z, tá? Tranquilo? Isso cai muito, muito, muito com frequência em prova. E informática também, assim como português, a gente estudar, assim como específica também estudar. A gente, quando estuda, eu não tô querendo saber mais do que ninguém, não, tá? Só tô mostrando a vocês. São coisas que eu estudei lá atrás, lá em 2009, 2010, e quando eu aprendi mesmo, eu sempre fico aplicando isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu vou fazer textos, quando eu tô digitando texto, alguma coisa, o, o que acontece? Por exemplo, eu quero colocar em negrito. Eu quero colocar em negrito, eu vou colocar aqui o mouse aqui no final dessa palavra aqui, ó, para me selecionar a palavra shift e a setinha. Eu quero colocar em negrito, Ctrl N, entendeu? Eu utilizo todas as ferramentas para mim no dia a dia de atalho para que eu não possa esquecer. Faço isso também. Toda tecla de atalho que você puder utilizar no dia a dia que você estiver utilizando para fazer texto, para fazer planilha, para fazer tudo que você estiver fazendo no pacote Office ou no Windows, façam por tecla de atalho. Vocês nunca mais vão esquecer. Quando cair para vocês nunca mais vão errar. Beleza? Tranquilo? Sou nada, sou prêmio. Ah, sou nada, sou nada. É só trocando informação para vocês aí. O meu objetivo, gente, o meu objetivo é ver, entendeu? O maior número de pessoas satisfeitas com a área da radiologia, satisfeita que conseguiu um emprego, entendeu? Animada por ter hoje uma noite dessa que a gente podia estar fazendo alguma coisa, a gente está estudando. Então a minha felicidade é quando realmente vocês têm a conquista de vocês, entendeu? Ah, que arrumou um emprego a mais, que fez isso, fez aquilo. Ah, essa é a minha felicidade, entendeu? Esse é meu ideal, entendeu? E quando o cara, a pessoa arruma um emprego, a pessoa consegue algo a mais, cara, eu fico muito feliz. Porque eu sei que aquela pessoa, se ela tá ali, ela fez muito para estar ali. Ninguém tá em algum lugar, entendeu? Sem ter lá atrás gastado muito sola de sapato. Ninguém chega a algo, a algum lugar, sem ter se doado bastante para aquilo. Meu pensamento. Eu acho muito legal quando eu vejo as pessoas, né? Aí eu fico pensando assim, caraca, como ela. Eu não fico falando assim, caraca, a pessoa. Não, o que que ela tem? Eu não quero saber o que que ela tem, não. Eu procuro saber assim, o que que ela fez para chegar lá. Cara, vou me espelhar. Esse é meu pensamento de vida, gente. Quem me conhece sabe que eu sou assim, entendeu? Pode dizer a resposta? Posso sim, pô. Aqui, ó.
na tela para você. Velocidade da mesa, tá? É a razão, divisão, tá? Põe na tua cabeça que você, se você esqueceu, tá? Para você não esquecer o que que é pitch. Pitch é a divisão ou a razão, divisão e razão, tá? É a divisão entre o movimento da mesa em milímetros por segundo vezes a rotação de 360 do tubo sobre a colimação. Isso é o pitch, entendeu? Sim ou não? Conseguiu pegar? Beleza? Ah, pô, eu faço, gente, é assim, porque eu gosto de fazer mesmo, que eu sou essa pessoa que eu sou, entendeu? Eu gosto de fazer mesmo e eu quero o sucesso das pessoas, só isso. Mais nada. Vamos lá. Obrigado aí pela... Ah, vai chegar a hora, calma. Papai do Céu tem sempre algo preparado pra gente. Às vezes acontece muitas coisas na vida, acontece muitas derrotas às vezes acontece muitos problemas. Que a gente pensa assim, caraca, não vou suportar, caramba, é muita coisa. Mas Papai do Céu, ele, claro, se vocês, né, tiverem fé naquilo que vocês tenham fé, tá, gente? Tá bom? O que vocês tiverem fé, ou no Deus que vocês tiverem fé, entendeu? Peçam sempre força, sempre, 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 cara. Vai sempre escutar vocês, pode ter certeza. Analise as seguintes asserções e relação proposta entre elas. Um, lesões no cérebro por ferimento de projéteis metálicos podem ser visualizadas por tomografia computadorizada ou radiologia convencional. Por quê? Ambas as técnicas usam a mesma fonte de radiação e realizam incidências equivalentes durante a realização de exames. Letra A, não marque ainda. Letra A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 justifica a primeira. Letra B, eles gostam muito dessas questões, tá? As bancas estão pedindo assim. Domingo passado fizemos uma assim também, tá? Duas assim na prova. Letra B, a asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da primeira. Letra C, a asserção 1 é a proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Letra D, a asserção 2 é uma proposição verdadeira e a 1 é uma proposição falsa. E letra E, as asserções 1 e 2 são propostas falsas. Podem responder. Então, vamos ver a resposta. Vamos analisá-las primeiro. Lesões no cérebro por ferimento de projétil, dá um exemplo. Um tiro, né? Pode ser visualizado por tomografia computadorizada? Sim, apesar de ele ali ter um artefato, né, muito comum, né, de striker, né? Mas a gente visualiza. Por raio-x convencional? Sim. Então essa aqui é verdadeira. A gente consegue visualizar lá, né, esse projétil. Assim, eu tive uma experiência muito grande, né? Porque eu já trabalhei na cadeia já, tá? Já trabalhei no hospital da cadeia, né? No hospital penitenciário, melhor dizendo. No hospital penitenciário Almilton Agostinho, né? Senão fazia, ele foi preso já, alguma coisa ele fez, não fiz nada. Já trabalhei por muito tempo, né? E a gente, isso aí é o que mais nós pegávamos para fazer lá, né? Muito paciente. São 26 presídios lá no Complexo Penitenciário de Bangu. Em todo o estado, são mais 24, fora dali são mais 24, totalizando 50 presídios, né, no estado do Rio de Janeiro. E quando eu saí, eram 60, quase 65 mil da malha carcerária, né? A gente fazia muito exame lá, bastante. E a gente conseguíamos ver, né? Sempre tava lá, ó, tinha dois projéteis, um tinha um três. A gente costumava ver realmente isso. Lá só tinha raio-x. Raio-x, então eu fazia e a gente consegue visualizar metal porque absorve bem a radiação, né? Então, tanto no raio-x como na tomografia, a gente consegue visualizar. Ou seja, porque é metal e metal é o que mais absorve a radiação, a gente consegue visualizar. Esse é o princípio, beleza? Então a 1 tá correta, tá? Aqui ele fala o seguinte, vamos analisar aqui embaixo, tá?
Ele fala o seguinte: a um e a 2 são verdadeiras, a um tá correta. A um e 2 são verdadeiras, beleza. Aqui ele fala assim: a um e a 2 são falsas. A gente risca aqui, ó. A um é verdadeira. Gente, tem que fazer assim, vai por mim. Faça assim que vocês vai dar bom na prova. Façam assim, tá? Vamos lá. Aí ele fala: por quê? Ambas as técnicas usam a mesma fonte de radiação, ou seja, um tubo, né? Um tubo areado, onde tem, né, dois eletrodos, o positivo e o negativo, produz radiação, entendeu? E aquilo depois vai interagir com o objeto e vai formar uma imagem. Até aí, beleza. Concordo com ele, não discordo dele não. E realizam incidências equivalentes durante a realização dos exames. Cara, o exame do raio-x convencional é uma imagem bidimensional, entendeu? A tomografia é um exame que eu vejo a parte tridimensional, eu vejo o volume, eu vejo também profundidade, que eu não consigo ver no raio-x. Então, eles não realizam incidências equivalentes durante os exames. Isso aqui é falso, pô. Entenderam? Sim ou não? Ele não realiza. Um me dá uma imagem bidimensional e o outro me dá uma imagem tridimensional, volume. Porque o raio-x não faz isso. Entenderam, gente? Sim ou não? Entenderam? Incidências, menos ainda, né? Podia ter que ambos proporcionam, podia até para dificultar mais, né? Ambos proporcionam as mesmas visualizações ou são a mesma forma de aquisição, entendeu? Não são, pô. Então a primeira tá verdadeira, a segunda tá falsa. Então vamos lá. Letra A. A1 e 2 são verdadeiras? Não. Não. A 2 é falsa. Viu como é que é fácil fazer? As asserções um e 2 são proposições verdadeiras? Não. A2 é falsa. A assertiva número um é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. Perfeito. A assertiva 2 é uma proposição verdadeira e a 1 é falsa. Não. É o contrário. Muito contrário. Dúvidas, perguntas, sim ou não? Certinho? Passamos para outra? Vamos lá então. Falei que eu quero corrigir entre 20 e 25 questões hoje, tá? Quem não tá aqui, vou repetir novamente. Semana que vem a gente vai ser uma semana exclusiva, né? Independente de quem vai fazer prova ou não, o Grupo Hospitalar Conceição, vai ser aula de resolução de questões, vai ser aula de conhecimentos gerais, assim, a gente vai abordar todo o conteúdo, todos que puderem assistam a aula. E quem for fazer a prova do Conceição, assistam mais ainda, assistam ao vivo e depois assistam gravado também, tá? A gente vai ter todo o conteúdo, português, SUS específica e informática, beleza? Tudo em cima, a semana, vai ser a semana GHC que eu coloquei no grupo lá, beleza? Só para quem entrou depois, semana GHC, tudo concentrado para a gente poder chegar ao máximo no domingo que vem, entendeu? De nível de conhecimento. SUS vai abordar o conteúdo que está lá, tá? Todo aquele conteúdo, um conteúdo de saúde do idoso, saúde da pessoa negra, vai abordar tudo, vão ser 50 questões divididas na terça-feira e no sábado que vem, tá? Informática, eu vou montar a aula de informática, as questões para entregar ao professor, para que possa ser abordado, e vou fazer minha parte específica aí. Acredito que ela vai fazer a parte de português dela também, tá bom? Só para quem entrou depois. Sim, a gente sempre faz assim, pô. A gente chega na semana, na prova, a gente sempre faz assim. Lembra que tem várias questões resolvidas da FGV lá? A gente sempre faz assim. E esses concursos grandes, né? Por exemplo, Macaé é um concurso grande, o salário já tá chegando a 6 conto e pouco. Pô, a Unirio é uma coisa que a gente vai fazer assim também. Secretaria Estadual de Saúde, acredito eu, vai chamar muita gente, muito mais do que Nova Iguaçu, que não abre concurso desde 2020, desde 2020 foi o último concurso. Não abre desde 2020 o concurso. Então, creio que vai ser um concurso que vai chamar muita gente. Hoje, ele já tem hoje o plano de cargos e salários. O salário dele não é mais mil e pouco. Hoje eles já estão ganhando mais, chegando a R$ 4.000. Eles tiveram um plano agora. O plano de cargos e salário dele aumentou na receita, né? Para a Secretaria de Saúde, 450 milhões. Entendeu? Porque muita gente não abre concurso desde 2020. Então acredito que vai chamar muita gente. Gente, é o período de concurso. Eu
tudo que eu venho aqui falar, porque eu sempre boto informação lá no nosso grupo, sempre tô colocando quando tem processo seletivo. Alessandro, mas eu não posso. Tudo bem. Alguns não podem, mas outros podem, entendeu? E aqueles que se preencherem aquele requisito, processo seletivo é uma coisa, tá, gente? Concurso é outra. Concurso do CNU nem pede experiência, todo mundo pode fazer. O processo seletivo sempre vai pedir. O processo seletivo, você não é funcionário definitivo, não, tá? Beleza? Diferente do concurso. Tudo bem? Vamos lá então para outra. A radiografia convencional ainda é indicada para procedimentos radiográficos cranianos, apesar do crescimento significativo de exames em tomografias computadorizadas. Segundo afirmativa, a radiografia convencional proporciona excelente resolução espacial do tecido cerebral, demonstrando presença ou ausência de trauma. 3. A TC tem capacidade de avaliar tanto ossos craniais quanto o tecido cerebral. Letra A, todas estão corretas. Letra B, todas estão incorretas. Letra C, 1 e 2 estão corretas. Letra D, 2 está correta. Ou letra C, 3 está correta. O que que vocês colocam como resposta aí? Vamos analisar as questões. A radiografia convencional ainda é indicada para procedimentos radiológicos cranianos, apesar do crescente significado de exames de tomografia. Realmente a tomografia vem crescendo muito, né? Mas a radiografia de crânio ainda ela nos dá para o médico muitos diagnósticos, e sendo assim, uma baixa quantidade de radiação comparada à tomografia, né? Baixa quantidade de radiação comparada à tomografia, um valor bem menor, né? Bem mais acessível também, tá? Essa aqui é verdadeira, tá? Essa aqui é verdadeira. Tomando essa aqui como verdadeira, o que que nós iremos analisar? Quais opções nós podemos o quê? Eliminar. Então ele está dizendo que todas estão incorretas, já vamos eliminar, né? Sabemos que a um está correto. Apenas 2 e 3 estão corretas. Já vamos também eliminar essas daqui. Só ficamos com todas corretas ou apenas 1 e 3 corretas. Tá, vamos lá então. A radiologia convencional proporciona excelente resolução espacial do tecido cerebral, demonstrando, né, presença ou ausência de trauma. E aí, certo ou errado? A 3. A tomografia computadorizada tem capacidade de avaliar tanto ossos craniais quanto o tecido cerebral. Realmente, essa aqui está correta, né? Essa aqui está correta. Só que a gente tem o seguinte: essa daqui está correta ou está errada? O que que vocês acham? Ela tem excelente resolução espacial ao tecido cerebral. Ela só pergunta o seguinte: se ela tem grande resolução espacial do tecido cerebral. Aí, vírgula, demonstrando presença ou ausência de trauma. Ela demonstra a presença ou ausência de trauma? Demonstra, tá? Mas tá depois. Olha como é que uma vírgula faz diferença. Ele colocou uma vírgula aqui. Você vai ter uma melhor resolução, né, de tecido cerebral ou na ressonância, né? E, ou na tomografia, certo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é falso, beleza? Então a 2 está falsa. Cuidado, 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 cuidado com a vírgula, tá? Cuidado com a vírgula, né? Essa aqui nossa é verdadeira, tá? Uma vírgula faz muita diferença, hein? Beleza? O gabarito nosso, letra C, 1 e 3 estão corretas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, tá legal? Beleza? Estão conseguindo entender? Tá surgindo muita dúvida? Ou estão conseguindo absorver? Tranquilo. Beleza. Não entendi o que você falou, não, mas não entendi. Você falou aqui ou incorreto, ou às vezes correto. Ah, entendi sobre a vírgula. Se a vírgula às vezes tá correta ou não tá, tudo bem. Foi sobre a vírgula. Show de bola. Tranquilo como um grilo. Muito bom. Outra.
Vocês estão vendo aqui, pô, vários concursos deles, né? De vários anos, eles pedem tomografia, então pode ser que pinte, né? Uma ou duas questões de tomografia na prova de domingo que vem, tá? Então, lá tem na plataforma aulas de tomografia. Então, tentem pelo menos assistir aulas de tomografia, bota na velocidade 1.5. Vocês não vão gastar todo aquele tempo, vocês vão gastar quase metade do tempo para poder assistir. Mas assistam aquela aula que tem muita informação importante lá, tá bom? Que não tem como trazer agora para cá, né? Você não ia esperar ela? Cara, tá bom? Vê se consigo fazer aquelas questões. Deixa eu pôr. 8. Na rotina de tomografia computadorizada, imagens falsas não representativas das estruturas avaliadas podem ser reconstruídas. Famosa reconstrução, né, multiplanar, nos três planos. O plano de aquisição, que já vem aqui, é o axial, mas o plano que? O plano coronal, um plano sagital, fazer uma reconstrução curva, né, uma reconstrução em 3D. Então, essas são as reconstruções que se fala aqui, né? Todas essas reconstruções, gerando artefatos, né? Podem gerar artefatos. Para que não se reduza a precisão do diagnóstico. Gente, eu queria pedir assim, a gentileza assim. Eu não estou conseguindo colocar as pessoas como anfitriã, não sei por quê. Desligar o som, por favor. Se deixar o som acionado, o que acontece? Às vezes você está em casa, está bem confortável em casa, às vezes, né, tá na sala, tá vendo a televisão, os filhos estão aí, às vezes pode estar no vizinho, uma festinha com os vizinhos, né? Os vizinhos pode estar fazendo festinha, pode ter algum cachorro latindo muito. Eu não ouço porque eu só reproduzo para vocês. Eu não boto meu fone de ouvido para, né, para me escutar o som, mas sempre, hoje eu não estou conseguindo colocar as pessoas como co-anfitriã, né? Não sei por quê, mas se tiver alguma coisa, só coloca que tem áudio ligado aqui. Por gentileza, só desligar o áudio quem tiver, por favor, tá? Muito obrigado. Vamos lá então. Para não se reduzir a precisão do diagnóstico, esses artefatos devem ser reconhecidos e principalmente evitados, usando técnicas específicas durante a realização do exame. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta apenas artefatos encontrados na tomografia. Ele só quer saber do artefato que é encontrado na tomografia. Letra A, artefato metálico por movimento, anel ou cebola. Letra B, artefato por movimento, alinhamento da grade ou artefato metálico. Letra C, artefato de anel, cebola, artefato metálico, artefato por distância foco-filme. Distorção geométrica, efeito volume parcial, artefato de alinhamento de grade. E letra E, artefato por distância foco-filme, artefato por alinhamento, artefato de grade e distorção geométrica. Pode responder fácil por eliminação. Chutaram uma aqui bem. Chutaram uma aqui agora. Bateram o pênalti para fora, hein? Vamos lá. Como é que a gente faz uma questão dessa daqui, gente? Ele está falando só artefatos que são encontrados, né, na tomografia. Vamos fazer por eliminação? Vocês vão ver que. Cara, assim, eu não entendo nada de artefato de tomografia. Beleza. Então, aqui, você encontra artefato metálico no raio-x? Encontra na tomografia? Também. Você encontra artefato de movimento ou seja, de movimento voluntário e involuntário nos dois? Encontra. Mas o artefato de anel, anéis concêntricos, então, ou forma de cebola, você encontra na, no raio-x? Não, porque esse é um artefato, né? Por falta de calibração do aparelho de tomografia. Você encontra na tomografia. Beleza? Ele só quer tomografia, tá? Letra B. Artefatos com movimento, artefatos de elemento de grade. Existe alguma grade ali, gente? Existe grade ali no Gentry da tomografia? Existe grade? Sim ou não? Depois eu explico os artefatos aqui. Mas existe grade ali? Existe grade? Não sei, olha só. Vamos aprender a fazer a questão
mesmo não entendendo sobre o assunto. Mas algumas coisas estão bem. Existe grade ali na tomografia? Existe uma grade na tomografia? Não, não existe. Existe aqui, lá na mesa, lá, book lá. Beleza? Artefato por distância foco-filme. Seria no raio-x convencional? Seria, né? Esse é um fator que controla o quê? A minha nitidez e controla também a minha distorção, né? No controle de qualidade de quem? Lá no filme radiográfico, lá na radiologia convencional, correto? Então, assim, isso aqui não. Artefato de metálico, beleza, mas artefato de distância foco-filme, metálico pode ser por um projétil, né? Ou se algum cordão, algum, né, adorno que o paciente deixamos de cheirar na área de interesse, beleza. Mas isso, ele só quer a tomografia, ele não quer do raio-x e tomografia ao mesmo tempo. Aqui, ó, artefato com elemento de grade. Mesma coisa, só vai ter na radiologia convencional. Artefato por distância foco-filme. Existe artefato por distância foco-filme? Existe artefato na tomografia? Olha o que ele fala aqui. Ó. Ele é bem claro. Apenas na tomografia. Apenas na tomografia. Existe artefato por alinhamento de grade na tomografia? Distorção geométrica na tomografia? Foco-filme? Não, gente. Então isso aqui não. Isso aqui já matava já tudo. A lição de... Eu não sei. Mas olha aqui, gente. Só sobrou o que pra gente? Fiz um mnemônico para lembrar os artefatos. Posso compartilhar? Deve, pô. Compartilha aí. Todo conhecimento é bem-vindo. Pode compartilhar. Sem problema nenhum. Então aqui, ó. Tá vendo aqui? Só sobrou aqui pra gente. Artefato metálico. Artefato por movimento. Artefato por anel de cebola. Beleza? Só isso. Só isso. Só isso. Mais nada. Mais nadinha. Tá? Aqui. Claro que eu não vou poder agora, né, falar sobre. Não vou poder agora, né, dissertar sobre todos esses artefatos, porque eu falei, tem uma aula nossa lá só de artefatos, né? Lá na, lá na plataforma, tá? Então, não deixe de assistir a aula de tomografia, quem tá com dúvida de tomografia, tá? Então, a gente tem artefatos, tá? Tá aí para você na tela de vocês chegando já, que eu tenho um delay. Posicionamento adequado do paciente, movimento do paciente, artefatos de interface, efeito de volume parcial, objeto metálico, tá? Endurecimento do feixe e artefato em anel ou cebola, tá? Be- Beleza? Tranquilo? Aí, o que que eu fiz aqui para vocês também? Eu fiz aqui, deixa eu encontrar aqui agora. Deixa eu só encontrar aqui agora. Eu fiz também aqui também um resumozinho dessa questãozinha aqui que tá pra gente aqui, tá? Para que a gente não. É que eu falo para vocês, tem que sempre estar. A teoria tá junto com a gente, tá? Sempre a teoria tem artefato de movimento. É durante a aquisição dos dados, causa artefato denominado artefato de movimentos, né? Ele pode ser por meio de. A gente pode evitar orientando o paciente, tá? Fazendo contenção também, né? Do paciente também, tá? E às vezes, se necessário, fazendo a sedação, beleza? A redução do tempo de exames com o aumento do passo da mesa também pode ser usado, tá? Mas o que vai acontecer se eu mexer no pitch, né? Usado, mas a qualidade do exame vai ser, vai ser prejudicada, tá? Então tá aqui um crânio, né? Um TC de crânio, ou artefato de movimentos, e você vê a mesma TC de crânio, você vê todo o parênquima, né? Cerebral aqui, ó. Os ventrículos, a área dos ventrículos aqui, ó. Tudo bem visto, com maior resolução, sem o artefato de movimento, tá? Então a gente pode ter várias maneiras, contenção do paciente, orientação do paciente, pode ser uma criança, um auxílio, né? Da mãe ali, deitar a mãe em cima principalmente em criança, exame de crânio. Se não conseguir, o paciente for muito agitado demais,
vai ter que fazer a agenda de sedação. Aí a agenda de sedação que entra, o paciente vai ser sedado para poder realizar o exame, para não acontecer o quê? Artefato de movimento. Sim, tem também, mas o que que ele colocou aqui? O que que ele colocou aqui? O que que ele coloca na questão? Eu não estou com a questão aberta, não. Mas o que que ele colocou? Ele colocou uma palavra e eu fui descrevendo cada uma delas com vocês. Ele colocou assim, apenas em o quê? Ele colocou apenas o quê? Apenas em tomografia. Metálico tem? Tem. No raio-x convencional que eu falei. Tem. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Metálico tem. Tem por movimento na convencional na tomografia? Tem. Sim. Sim. Mas no raio-x tem em forma de anel ou cebola, os anéis concêntricos? Não, porque esses artefatos só acontecem por falta de calibração do aparelho. Aí só tem na tomografia. Ele estava perguntando, todas as opções têm que ser somente artefatos encontrados na tomografia. Ah, nas outras, né? Nas outras opções que dava pra gente lá, nas outras opções, ou só tinha no raio-x, ou não se enquadrava. Ali não, ali tenta todas as opções que só tem aonde? Na tomografia. Entendeu agora, Dani? Sim? Show de bola. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aqui tá uma TC de tórax, né? O movimento aqui eu consigo ver uma de, né? Paparênquima de tórax aqui. Essa aqui é uma janela paparênquima de tórax, né? O kernel Lang, tá? Parênquima de tórax aí. Agora aqui, artefálico é o objeto metálico chamado de strike também, tá? O raio de sol, tá? O que vai acontecer? Vai absorver ali uma região, por exemplo, um projétil, né? Tá com o aparelho fixo, né? Obturação. Então ele vai, o que que vai fazer ali? Ele vai apresentar alta absorção e vai gerar artefatos em forma de raios ali. Apesar de que hoje com as inteligências artificiais, elas já tiram esse artefato, né? E é impressionante, né? Pô, tu vai fazer hoje uma bacia, tu joga lá com a inteligência artificial que ela já consegue fazer o exame sem esse artefato metálico aí, tá? Pode ser reduzido pela exclusão do objeto gerado na região a ser estudado. Por exemplo, uma- você faz uma tomografia, o paciente está com metal lá na calcinha dela. Tá com a calça toda lisa, uma calça onde eu peguei uma senhora ontem, abdômen pélvico dela. Tiramos o sutiã dela. Aí quando eu vi, tinha uma imagem lá, metálica lá. A enfermagem, pô, mas não tem não. Eu falei, tem. Vê lá pra mim, por favor. Aí tava lá na calcinha dela, né? Uma senhora, um coraçãozinho, cara. Eu vou ver se eu consigo lá depois. Aí, pô, ela falou, pô, senhora, a gente pode arrancar aqui? Pode arrancar, não tem problema não. Aí tinha lá um coraçãozinho, né, do lado direito assim, né? Mais ou menos aqui na região inguinal direita aqui. Aí ela teve que tirou só tipo um brochezinho, um negocinho lá colocado, né? Comprou e tirou. Às vezes, e isso iria gerar. Primeira vez que ela fez exame contigo. Isso, isso gera um artefato metálico em forma de raios que faixas que saem dali, chamada de strike ou raio de sol, tá? A redução dos artefatos, hoje, né, a gente já utiliza a inteligência artificial, por exemplo, a DIR, depende do aparelho também, né? A gente utiliza já para fazer principalmente pelve, cara. A gente ir para a região de ossos da face, a gente utiliza muito a inteligência artificial, que ela retira completamente esse artefato de raio de sol. Tem como objetivo revelar detalhes anatômicos obscurecidos por artefatos metálicos, ajudando médicos a utilizar exame de TC e a diagnosticar doenças e alvos de contorno com maior confiança, tá? Ele visa melhorar a qualidade da TC, né? Uma vez no espaço da imagem. Esse método inovador baseado em projeção ajuda a reduzir a falta de fotos, o endurecimento do feixe e artefatos em forma de faixas, que é o strike, o raio de sol,
causados por metal no corpo, com implante de quadril, parafusos para a coluna, a famosa artrodese, né? E preenchimentos dentários, os aparelhos fixos, né? É aqui, ó, tá vendo? Tá com uma prótese na pelve, olha lá. Olha como é que acontece. Isso hoje, com a inteligência artificial, esquece, cara. A imagem sai ótima hoje, tá? E aqui sem, a gente consegue ver aqui, ó, a articulação coxa-femoral aqui, ó, de uma imagem aqui sem o artefato, né? Strike ou raio de sol, posado por material metálico ali, tá? Então aqui eu tenho, ó, anel, né? O ring eftes, que é o cebola também. São anéis concêntricos com sombras centradas ao redor do campo de visão, tá? Como é que tira isso? Fazendo a calibração. Aqui, ó. Tá vendo essa regiãozinha? Vocês conseguem ver essa região aqui, ó? Em forma de cebola mesmo, tá vendo? O anel em forma de cebola, tá vendo essa regiãozinha aqui? Vocês estão vendo ou não? Fala pra mim, vocês estão vendo? Então isso aqui é um artefato, né? Que acontece de anéis, né? Ou forma de cebola, que acontece ali, porque não fez a calibração, né? Para evitar. Se você faz a calibração, você consegue evitar esse tipo de artefato aí. Beleza, pessoal? Além disso, tem todos aqueles artefatos que eu falei anteriormente. E tem uma aula só de artefatos lá na plataforma. É só entrar tomografia computadorizada. Eu falo de tudo. Além disso, tem uma aula só de artefatos, beleza? Não tem como falar de todos aqui agora, senão a gente vai ficar muito tempo. E o nosso aqui é a gente contextualizar cada questão, claro, né? Não deixar passar em branco, mas a gente tem toda essa parte teórica lá para a gente poder absorver. Tem uma dúvida em tomografia, cara? Essa semana da prova? Dá uma olhadinha na aula de tomografia. A gente está vendo que tá caindo muita questão de tomografia. Entendeu? Dá uma olhadinha na aula. Tenta, bota lá com velocidade de 1.5 lá. Mas dá uma olhadinha na aula. Não deixa de dar, não. Podemos voltar para nossas questões, sim ou não? Show de bola? Voltemos para ela. E vamos lá. Ó, outra questãozinha aí, ó. Outra questão. Vamos lá. É muito importante para o técnico ou tecnólogo de radiologia conhecer esse aqui, ó. Foi de 2023, tá? 2020, hein? 3 anos depois. É muito importante para o técnico conhecer, né, sobre a recepção. Estuda também, cara. Se são matérias que tem mais dificuldade de aprender, dá uma estudada. Que assim, conhecimento nunca é demais, né, gente? Cá entre nós aqui. Mesmo que não caia nessa, cai na outra, tá? Então pode estudar REM também, é bem importante. É muito importante para o técnico ou tecnólogo de radiologia ter conhecimento sobre a recepção preparo dos pacientes. Analise as seguintes considerações. Consideração 1. A presença de próteses metálicas pode determinar artefatos que diminuem a qualidade da imagem. 2. Pacientes com próteses cocleares não podem realizar tomografias computadorizadas. 3. É importante saber se o paciente está recebendo terapia de iodo radioativo ou se este está fazendo exame com iodo radioativo para tireoide quando fizer o exame de tomografia com meio de contraste iodado. Essa pergunta é meio capciosa, né? Achei a pergunta muito capciosa demais. Vamos lá. A, apenas um está correta. 2, apenas um e 2 estão corretos. 3, um e 3 está correto. 4, 2 e 3 está correto. E letra E, todos estão corretos. Lembrando a vocês o seguinte, gente, tentem fazer sem olhar o gabarito. Porque se errar, vocês vão ver onde vocês erraram. E quando a gente erra, quando a gente erra uma vez, a gente não erra mais, tá? Tentem fazer a questão da maneira que sempre está aí. Por favor. Vamos analisar. Beleza. Vamos analisar cada uma delas. Vamos lá, vamos fazer análise de cada uma delas, né? Fazer essa contextualização que nós fazemos de cada questão. A presença de próteses metálicas pode determinar artefatos que diminuem a qualidade da imagem? Acabamos de ver que existe sim, né? O artefato de strike, né? O de sol em que, ao interagir
com esse artefato saem raios, entendeu? Em que ali naquela região, né, eu vou diminuir a qualidade da imagem ali, apesar de ter os aparelhos hoje com IA hoje, que já consegue eliminar, mas o problema ainda é que ninguém está falando sobre IA ainda não, aqui nas questões não. Essa aqui está correta, tá, gente? Vimos ainda agora. Então essa aqui é verdadeira. Vamos lá, andar para frente. Essa é verdadeira, tá? Então, temos que a primeira é verdadeira. Podemos eliminar alguma? Sim. Vamos eliminar qual? Vamos eliminar a letra D, por enquanto, tá? Pacientes com próteses cocleares não podem realizar exames de tomografia. Isso é verdade, isso? Cara, tá com implante coclear, ele não pode realizar exames de tomografia. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí? Muito bom, muito bom, perfeito. Show de bola. Muito bom. Essa está errada, essa, gente. Pode sim. Ele é... a pessoa pode realizar o exame sim, sem problema nenhum, entendeu? Não é contraindicado, não. A gente pode, tem aqueles, né, que são externos, o que que a gente faz? A gente pede o paciente para retirar, né? Retirar, remover ali, para não dar interferência, né? Para não dar interferência, pega o aparelho, não dá interferência, tira, né? É, Se for um implante coclear, né? Um implante coclear em ressonância é contraindicado, beleza? Tranquilo? Mas para nossa questão aí, essa daí tá o quê? Essa aí tá errada pra gente. Para paciente com próteses, a gente tá falando sobre implantes, olha só, uma coisa é é um implante cocleares, tá? A outra é prótese, né? Utilizada ali para o paciente. Aquelas próteses ali, você vai pegar, ele vai retirar. O paciente vai chegar para não dar interferência na imagem de tomografia, vai colocar do lado de lá, tu vai fazer o exame do paciente. Implantes cocleares, até em ressonância é contraindicado. Essa aqui está o quê? Essa está falsa para gente. Então, já temos o seguinte, que verdadeiro e falso, tá? Então, a 2 está errado. O que que nós iremos fazer? Vamos eliminar aonde tem quem? Aonde tem a opção 2. Vamos eliminar a letra B, opção. Vamos eliminar também a letra E como opção. Só tem como resposta ou apenas um ou ao em 3. Vamos analisar a número 3. É importante. Não, faz também, isso é só em ressonância. Só em ressonância. Só em ressonância. O Rodrigo falou, hoje em dia o implante coclear, dependendo do material assinado pelo médico, está podendo fazer. Mas aí nas literaturas não vem definindo ainda não. Não sei no décimo, que eu nunca vi, eu dei uma olhadinha no décimo não. Mas implante coclear é uma contraindicação. É importante saber se o paciente está recebendo terapia de iodo radioativo ou se está fazendo o exame com iodo radioativo para tireoide, né? Sim, tudo tem que ter documentado, sim. Para tireoide, quando estiver fazendo exame por meio de contraste iodado. Então, quando o paciente está fazendo, quando está fazendo a terapia, nós chamamos, né, na medicina nuclear, isso aí eu falo com bastante propriedade, que quem não sabe já trabalhei com medicina nuclear, inaugurei o serviço de medicina nuclear lá do Antônio Pedro, em 2012, né? Inaugurei aquele serviço de medicina nuclear lá, com o professor Tinuco lá, toda a equipe lá, quando fui de lá. E quando a gente está fazendo uma iodoterapia, né, para tratamento, porque a medicina nuclear, ela pode ser tanto, né, diagnóstico e como terapêutica, né? Ela faz, por exemplo, tratamento de câncer de tireoide, pode fazer por iodo 131, né? Que tem um decaimento de 8 dias. E realmente ele vai, né, vai fazer a captação, né, dessa, desse iodo lá. Ele vai fazer
o tratamento. Agora, qual a influência que isso vai ter? Qual a influência que isso vai ter para a gente não, para o paciente, né? Em ele ter ou não, ele tá ou não fazendo o tratamento com iodo. Primeiramente, olha só, o iodo radioativo é para fazer o tratamento de câncer de tireoide, tá? E também para fazer um exame em medicina nuclear, a gente para a tireoide, a gente faz com dois materiais, ou com tecnécio, também chamado de pertequinetato de sódio, tá? Tecnécio 99 M de metastável, emite ainda radiação gama de 140 keV, tá? Ou isso para ver, se for fazer tireoide com tecnese, é para ver a anatomia, como é que tá o tamanho da tireoide. Quando você faz o exame, não esquece primeiro o tratamento. Quando você faz o exame com iodo, aí o médico ele vai ver quanto que está captando, quanto tem de captação de iodo naquela tireoide. Ele vai fazer a conta, o médico que faz a conta, tá? A gente não se mete com esse negócio de fazer conta não, de querer dar uma de médico não. Desculpa aqui, mas tem gente que quer dar uma de médico, tá? Desculpa, tá, gente? Mas essa aí saiu, mas é verdade. Então a gente faz o exame, realiza o exame, né? E o médico depois vai ver quanto que tá captando. Isso aí é particularidade do médico. Ó. Isso é uma atribuição do médico. Ele vai fazer quanto tá captando, aí ele vai ver. Aí ele calcula a dose. quanto- É igual fazer exame de contraste. Lá, medicina nuclear, o médico calcula a dose, ele assina, tu pega um papel, aí você escreve quanto está sendo de dose dado no paciente, que tipo de material, se é o tecnésio, se é o galho, se é o talho, entendeu? Se é o iodo 131, se é o 123. Tudo isso é anotado lá, é assentado lá, tá? A quantidade de atividade daquele material, que dia que foi dado, tudo é anotado lá. Isso pode cair na prova, tá? Tudo é anotado. Depois você manipulou isso num local chamado capelinha, tá? O paciente, ele tá fazendo o tratamento de iodo. Quando ele faz o tratamento de iodo, ele acumula isso aonde? Quando ele é injetado o iodo no paciente, aquele iodo, o iodo do meio de contraste, né? Ele fica no organismo, né, do paciente, né? Por algum tempo, entendeu? Isso é o que acontece com isso. Quando ele for fazer se ele estiver em tratamento, se ele estiver em tratamento, isso vai se acumular temporariamente no organismo, incluindo na tireoide, né? O que vai acontecer? Ele vai acontecer um efeito direto na terapia do paciente, direto, entendeu? Acontece direto uma influência no tratamento do paciente. Quando o paciente está fazendo, geralmente, né, um tratamento com iodo, ele tem que, para que ele possa fazer um exame com iodo, não iodo radioativo, mas o iodo, né? Por quê? Porque o iodo, ele vê, se ele quantifica o iodo na tireoide para saber quanto que o paciente tem que fazer o exame ou quanto que ele tem que dar para tratamento, tá? O iodo vai permanecer mais ou menos umas 4 semanas aí, um pouquinho ainda no corpo do paciente. Então, ele vai ter que esperar para fazer. Se ele estiver em tratamento, se ele vai entrar em tratamento, se ele estiver em tratamento, já vai dar ruim. Se ele tiver, né, feito o exame, ele só vai voltar a poder fazer o tratamento um mês depois, até 2 meses depois. Isso influencia muito, sim, para a realização, mesmo sendo porque a nossa tireoide, eles veem, né, o quantitativo de iodo que tem na nossa tireoide, para saber se a gente está ou não com alguma doença de Graves, doença de Palmer, né, para que ele possa tratar isso. Então, o iodo na tireoide, um tratamento, se está recebendo tratamento ou está fazendo, né? Se vai receber um tratamento ou se ele está fazendo, influencia diretamente, né? Se ele vai fazer um tratamento, ele vai ter que ficar no mínimo aí de 1 a 2 meses, né? Por quê? Porque a tireoide vai captar aquele iodo injetado ali, um iodo artificial, que é injetado no paciente. O que que vai acontecer com a tireoide? O paciente vai lá fazer. A tireoide não vai absorver um pouquinho de iodo ainda? Sim ou não?
Sim ou não? A tireoide vai ou não vai absorver um pouquinho de iodo ainda? A tireoide vai ou não vai absorver um pouquinho de iodo ainda, gente? A pergunta é: se tem uma concentração de iodo aqui na tireoide, ele absorve um pouco, mas artificial. Se eu for fazer um exame, eu não posso fazer um exame depois que eu faço uma tomografia de contraste iodado. Eu tenho que esperar um tempo de todo aquele material contrastado, que demora um tempo para sair do corpo, para que eu possa fazer depois. Para dar o quê? Para não dar um falso positivo. Então vou ter que esperar aí no mínimo um mês aí para me poder, né, começar o tratamento. Vou ter que interromper o tratamento se eu estiver fazendo. Porque não adianta depois eu ir lá na medicina nuclear e fazer, porque realmente vai dar um aumento da quantidade de iodo, que não é um aumento natural. Uma coisa é, eu tenho um aumento na tireoide naturalmente. Entendo? Uma coisa é, eu tenho um aumento na tireoide naturalmente. Vocês estão entendendo? Só dizer sim para mim. Sim ou não? Paciente não fez nenhuma tomografia, mas o paciente fez um exame, né, de medicina nuclear, onde ele tem uma quantidade muito grande, né, mais do que é o esperado, né, para a região da tireoide. Então ele está com algum problema na tireoide. Quando ele vai fazer um exame de tomografia, exame contrastado, a tireoide vai absorver também esse iodo dele. Então ele pode fazer, ele fez um exame contrastado hoje. Amanhã ele vai fazer a cintilografia amanhã. Medicina nuclear é a mesma coisa, os exames que são chamados de cintilografia, tá? Ele vai fazer amanhã, ele pode fazer um exame amanhã. Cara, o paciente injetou iodo hoje. É iodo, material, ou seja, o meio de contraste. Se ele for fazer amanhã o exame, aquela quantidade que vai estar concentrada na tireoide é verdadeiramente a original, a que está ali mesmo, ele não teve não foi causado um aumento devido a ele ter, né, o corpo dele ter absorvido, né, um iodo artificial? Sim ou não? Quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês têm que estar entendendo, tem que entender a questão. Então, por isso que essa questão está correta. Em caso esse paciente teria impedido para fazer o exame contrastado se estiver. Não, preste atenção. A pergunta é importante saber se o paciente está recebendo terapia de iodo radioativo ou se está fazendo, se ele está fazendo, recebendo a terapia ou se vai fazer, é importante. Por que é importante? Se ele vai fazer a terapia, essa terapia ela vai ter que ser o quê? Retardada. Entendeu? Vai ter que dar um gapzinho de espaço para poder fazer. Porque o médico vai lá, ele vai quantificar, ele vai fazer a conta dele e fala assim, ó, ele tá com uma quantidade muito grande, ele tá com doença de Palmer, doença de Graves. Então, aí o médico vai ver o que que ele tá e vai, né, fazer as contas para saber quanto que tem que fazer o tratamento de iodo. E geralmente pela portaria 3.05, que é a portaria de diretrizes de proteção radiológica na medicina nuclear, quem faz a aplicação, quem dá a dose, ou seja, quem dá o iodo para o paciente é o médico, tá? Não é o técnico, não. Quem faz, quem vai saber fazer quantificar o iodo, né, necessário para fazer esse tratamento é o médico. Quem vai dar esse iodo para o paciente é o médico. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem médico que fala assim, ó, tem que dar tanto de iodo para o paciente aí. Aí você pega lá, você tira a dose e você dá para o paciente. Erradamente, tá? É o médico, isso é atribuição do médico. Entenderam por que essa resposta está correta? Sim ou não? É capciosa ela. Muita gente colocou assim, sim, que bom que acertaram. Mas tem uma explicação, tá? O porquê. Sempre tem o porquê. Se quiser encontrar isso, você vai encontrar no livro chamado Exames em Medicina Nuclear, do Trahal. Aí também tem Medicina Nuclear da editora Ateneu também. Eu tenho esses dois livros também. Na época eu comprei para poder me aprofundar, né, nos estudos em medicina nuclear. São muito bons. Só não vejo assim, necessidade. É um livro caro de ter, mas hoje já deve ter barateado já. Se a gente não está fazendo, né? Se a gente está se fazendo uma especialização em medicina nuclear, ou se a gente está atuando em medicina nuclear, entendeu? Mas tem na literatura toda a explicação, todos os exames lá que são realizados,
exames para cintilografia óssea, cintilografia pulmonar, cintilografia renal, tá? Cintilografia do miocárdio, cintilografia do miocárdio, né? Faz dois exames, a gente faz um com o paciente em esforço, né? Numa esteira, e depois faz o paciente em repouso, né? Para ver como é que tá aquele miocárdio do paciente lá. Ah, e o paciente que não pode fazer esteira, como é que faz? Paciente não pode fazer o exame, né, do miocárdio, do coração, fazendo duas etapas, o estresse e o repouso. Como é que faz para o paciente que não pode fazer a esteira? A gente fala que a gente faz o quê? Quero ver quem sabe aí. Vamos lá, fala para mim. O paciente tem que fazer, tem que, tem que estimular ele de alguma maneira, né, que ele possa vir fazer, simular tendo uma esteira. Isso aí com medicação, tá? Farmacológico, um esforço farmacológico. Aí ele vai dar, né, um medicamento para o paciente que ele vai simular, vai aumentar os batimentos cardíacos como se estivesse fazendo uma esteira. Chama de estresse farmacológico, tá? E depois ele faz o repouso. Dipirimadal, dipirimidal, que fala o nome, a gente chama só de DIP. Injeta no paciente, a paciente vai acelerar, no pico dele, injeta o material, o meio de contraste. Isso também o médico também, de uma parte, dipiridamal, é um médico também, olha só, o esforço quem faz também é um médico, né? Que às vezes não é nem o médico com especialidade em medicina nuclear. É tudo subdividido, gente. É assim, uma coisa fantástica a medicina nuclear. É porque realmente tu tem que trabalhar 2 de 8, 3 de 8, 2 de 12, entendeu? Mas assim, quem for pro Grafeguini, quem for pro Grafeguini, tá? Quem for para Unirio, né? Eles vão, pode ser que vocês sejam alocados lá na medicina nuclear, tá? Eles vão reabrir a medicina nuclear, já compraram uma ressonância para lá já, entendeu? Eu não vou para medicina nuclear, não, eu vou para tomografia. Beleza? Mas entenderam então a questão, né? Dobutamina também. Mas o que mais é utilizado chama de DIP, né? Dipiridamal que é mais utilizado. Mais utilizado é esse, na medicina nuclear. Que é um esforço farmacológico que se faz. É bizarro, mas faz necessário, né? Então, letra C. Vamos para mais outra? Paciente se submete a uma tomografia axial computadorizada. Após, o médico radiologista realizou uma reconstrução multiplanar. Ou seja, um dos planos obtidos que divide o corpo em parte anterior ou posterior num plano longitudinal, qual é esse fez, né, uma reconstrução em que representa a parte anterior e posterior. Calma, depois vocês respondem, depois vocês respondem agora não. Horripilante. Mas assim, vou te falar, cara, é um exame assim muito útil. Isso é muito caro, né? Um exame desse aí hoje está custando R$ 2.000. Do miocárdio, que faz o esforço de repouso, é muito caro. O exame então para Parkinson chega a custar R$ 7.000. Em medicina nuclear, o exame para Parkinson chega a custar R$ 7.000. Os exames são muito caros demais. Coronal, sagital, axial, oblíquo, transverso. Qual é o plano aí? Tá descrevendo aí, deixa eu ver se eu encontro um negócio aqui. Adiante. Next. Sim. Finish. Pasta. Vamos lá, então. É o quê? É o plano anterior e posterior, o que? O coronal, tá? Direita para esquerda, o sagital, tá bom? Ó, quando se realiza uma tomografia computadorizada, é muita questão de tomografia. Quando se realiza a reconstrução de imagens em tomografia computadorizada, é imprescindível entender os elementos de volume da imagem. Sobre esse assunto,
Analise as acertativas abaixo, colocando o V para verdadeiro, o F para falso. Primeira, a matriz da imagem digital é composta de linhas e colunas de pequenos blocos chamado voxel. A outra, voxels possui altura, largura e profundidade. Falamos isso aí já, tá? Outra, a imagem isotrópica é especialmente útil quando é preciso uma reconstrução multiplanar. Falamos sobre isso, de alta resolução. E a outra é pixel é representação bidimensional, ou seja, imagem 3D. A ordem correta, letra A, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra C, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra D, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E letra E, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual que vocês coloquem aí? Todo mundo respondendo. Vamos lá, pessoal. Vamos responder a prova domingo que vem. Vamos lá? Lembrei da fome. Não entendi nada. Mas tudo bem. Perfeito. Vamos lá, então. A matriz da imagem digital, matriz, tá? Matriz da imagem digital é composta por linhas e colunas de pequenos blocos chamados de pixel, não voxel, tá? São pixels, não voxel. Então essa aqui tá falso, tá? É pixel. Então começa por falso. Começou por falso, vamos eliminar o que tem inicial por verdadeiro. Ó, letra B, vamos eliminar. E vamos eliminar também a letra C. Perfeito, vamos lá. Voxel possui altura, largura e profundidade. Super verdadeiro. Temos isso, acabamos de falar agora sobre isso ainda, naquele resuminho em tomografia. Então tem que ser falso e verdadeiro. Falso e falso, letra A, já vamos eliminar, né? Então vamos lá, tem que ser falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro tem a C, falso e verdadeiro tem a E. Gente, vocês estão entendendo quando eu falo que a gente tem que fazer por parte e fazer por eliminação? Vocês têm alguma dúvida sobre isso ainda? Tô sendo bem claro para vocês, vocês estão entendendo quando a gente faz por sequência assim, quando a gente tem certeza sobre o que a gente está colocando lá em cima, vocês estão conseguindo entender? Eu estou conseguindo transpor para você e vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Perfeito, então, show de bola. Continuamos, tá? Perfeito. Esses feedbacks eu sempre pergunto para vocês, tá? A imagem isotrópica, acabei de falar agora. Esse ISO aqui é de igual, tá? ISO é igual, tá? ISO igual. É especialmente útil. Acabei de falar lá atrás quando a gente falou de voxel, né? Na primeira questão, quando precisa fazer uma reconstrução multiplanar, ou seja, a aquisição já é axial e eu vou fazer uma reconstrução agora, por exemplo, coronal e sagital. Eu falei na primeira questão que precisa ser o quê? Um voxel, altura, largura e profundidade, isotrópico igual, para que tenha alta resolução. Senão eu não consigo fazer a reconstrução nem coronal nem sagital. Essa aqui é super verdadeira. Vimos na primeira questão. Olha que maravilha. Lindo demais, fácil demais, como tudo na radiologia, gente. Então a sequência é verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos ver lá. Vamos ver a letra C. Verdadeiro. Não, calma aí, isso aqui é verdadeiro. Calma aí. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver se tem a sequência. A C segue, tá? Falso, verdadeiro, verdadeiro. E a letra E? Letra E não segue. Isso aí, já acabou já. Acelerado demais, né? Tô já na sétima marcha já. Aí, ó, já acabou. Com isso, nós sabemos que a última opção ela é falsa. Se na prova surgir alguma dúvida, vocês conseguem eliminar. E não vão ficar com essa na cabeça, não, cara. A última eu não sei. Olha só, você já sabe a última já. A última é falsa. Não precisa nem você ler. Se você tem certeza que as outras sequências são corretas, a outra, irmão, lima. Mas vamos ver o que está errado na última. Pixel é uma apresentação bidimensional, ou seja, 3D. Não, é 2D, não é 3D. Tá? Elemento de imagem, pixel, tá? Ela é feita pelas linhas e colunas, tá? Quanto menor for o pixel, tá? Menor for o pixel e maior for a matriz, maior é a qualidade da minha resolução espacial. Tá verdadeira, porque a imagem bidimensional é imagem 2D, não é imagem 3D. Essa aqui é falsa. Simples demais, fácil demais. Matamos assim. Outra.
A gente pode parar pra beber uma água? 5 minutinhos? A gente volta daqui a pouco? Aí a gente continua. Sim ou não? Mas eu não vou sair não, tá? Eu vou dar mais ou menos até as 10h30, mais ou menos. Ver que a gente consegue resolver até 10h30, que eu tô cansadão, já tô aqui já desde 6h40 eu tô aqui, nem levantei ainda. Pode ser? Vocês me liberam? Beleza, então eu vou fazer dois vídeos. Vou travar esse aqui